Se conseguiu ver as imagens ridículas e ilógicas das associações em sua mente, conseguirá facilmente escrever a relação das tarefas. Faça isso agora. Vamos fazer agora o mesmo exercício usando o sistema de fixação. Você terá uma pausa de 10 segundos entre um item e outro. Está pronto? Comece. 1. Teia. Lavagem do carro. 2. Noé. Depositar dinheiro no banco. 3. Mãe. Carta no correio. 4. Cão. Ir ao dentista. 5. Lua. Apanhar o guarda-chuva. 6. Osso. Comprar perfume. 7. Fio. Procurar um técnico de TV. 8. Água. Loja de ferragens. Além de associar água à loja de ferragens, faça uma ligação à parte dos 5 itens que deseja comprar. Nove. Peão. Consertar o relógio. 10. Touro. Comprar ovos. 'Preencha cada linha numerada abaixo com a tarefa correspondente. Faça isso agora. Memorização de discursos ou textos. O orador anunciado subiu ao palco, aproximou-se do microfone e gaguejou. Meus amigos, quando cheguei nesta noite, só Deus e eu sabíamos o que eu lhes ia dizer. Agora só Deus sabe. É muito comum a pessoa esquecer um discurso estando diante de uma plateia. Muitos oradores também hesitam como se não tivessem certeza do que falam. O problema é que, apesar de conhecerem o assunto, apesar de se prepararem, quase todos esquecem uma parte ou outra do discurso. Decorar um discurso, palavra por palavra, não é seguro, pois se você esquecer uma só palavra, poderá perder o rumo e se descontrolar. Você pode até pensar que seria melhor ler todo o discurso. Entretanto, a leitura prolongada cria uma atmosfera de tédio na plateia. Usando o sistema de ligação mnemônica, você conseguirá memorizar com facilidade um discurso, um roteiro ou qualquer texto. Todo discurso ou texto é uma sequência de ideias, de pensamentos. Leia, então, o discurso que deseja memorizar. Depois,
Pegue uma folha de papel e selecione os pensamentos ou os tópicos de cada pensamento. Resuma o primeiro pensamento em uma ou duas frases. Selecione uma palavra-chave que lhe trará à mente todo o pensamento. É muito mais fácil do que você imagina. Em cada pensamento existe uma palavra ou expressão que o fará lembrar-se de todo o pensamento. Esta será a sua palavra-chave. Quando chegar ao fim do discurso, terá uma lista de palavras-chave para recordá-lo de cada coisa que pretende falar. Basta então usar o sistema de ligação para memorizar a lista de palavras-chave na sequência certa. Você poderá ser convidado a falar em uma reunião de pais e mestres da escola de seu filho. Sua lista de palavras-chave, uma vez elaborado o discurso, poderá ser assim: excesso de alunos, professores, segurança, mobília, matérias, lazer, etc. Você iniciará o discurso falando sobre o excesso de alunos em cada sala de aula. Depois, falará sobre os problemas dos professores, tais como salários, métodos didáticos, disciplina, etc. Em seguida, exporá suas ideias sobre segurança, o que pode levá-lo a falar também da mobília e outros equipamentos. Seguindo, você discorrerá sobre as matérias ensinadas e, finalmente, abordará o tema de lazer, recreação, esportes, etc. Com uma ligação mnemônica entre excesso de alunos e professores, professores e segurança, etc., o discurso fluirá, pensamento por pensamento, até o final. À medida em que treinar essa técnica, o número de palavras-chave será cada vez menor e, o que é mais importante, você demonstrará sempre muita segurança ao falar, porque sabe que vai lembrar-se de todo o discurso. Importante: cuidando apenas dos pensamentos, as palavras cuidarão de si mesmas. Isto quer dizer que você poderá memorizar um discurso ou texto, palavra por palavra, se recordar-se apenas do principal, pois os detalhes se encaixarão sozinhos. Vamos repetir. Basta lembrar-se dos pensamentos principais, pois os detalhes se ajustarão em sua mente. Você pode aplicar essa técnica em qualquer assunto que ler, se assim o desejar. Primeiro, leia o artigo todo para entender os principais pensamentos. Depois, escolha uma palavra-chave para cada pensamento. Faça uma ligação mnemônica entre elas e terá memorizado todo o artigo. Basta, então, reler o texto ou artigo algumas vezes para que os detalhes se ajustem em sua mente. Esta mesma técnica de palavras-chave pode ser usada para memorizar roteiros, letras de música, peças de teatro, etc. Vamos repetir um ponto muito importante. Se deseja memorizar palavra por palavra um artigo ou discurso, deve reler o texto diversas vezes, após fazer a ligação das palavras-chave. Lembrando o principal, os detalhes se ajustarão sozinhos. Além de ajudá-lo a memorizar piadas, sequência de piadas ou de histórias engraçadas, essa técnica pode também ser usada para memorizar todos os artigos de uma revista ilustrada página por página. Basta usar o sistema de fixação e, em alguns casos, os dois sistemas ao mesmo tempo, o de ligação e o de fixação. Por exemplo, se na página 1 dessa revista houvesse a foto de um aeroplano, bastaria associar teia a aeroplano. Se na página 2 existisse o anúncio de uma tinta, bastaria associar Noé à tinta, e assim por diante. Examinando a revista e as associações, 2 ou 3 vezes, você memorizaria os títulos de cada página. Lembre-se que a memória real ou normal realiza a maior parte do trabalho em seu lugar. Esses métodos são apenas auxiliares de memória que facilitam a tarefa. Você vai fazer agora um exercício para memorização de textos, artigos ou discursos. O texto escolhido é Toda mulher é mãe. Selecionamos uma palavra-chave para cada parágrafo.